Beleza, galera? Gaiola e Regis, exercício 2. Considerando a função posição, x de t, 2 cosseno de 0,4πt mais π sobre 6, com x dado em centímetros e t em segundos, de um corpo em movimento harmônico simples, assinale o que for correto. Então, nós temos essa expressão, vamos trabalhar em cima dela com quase as mesmas ideias anteriores. Sentença 01. Nas mesmas unidades acima, podemos também expressar x de t na forma raiz de 3 cosseno de 0,4πt menos seno de 0,4πt, em que t maior ou igual a zero. Vamos rabiscar então? Lembra da musiquinha do cosseno? Então a sentença 01. Então nós temos a expressão que ela está exatamente dessa forma aqui, ó. O que nós vamos fazer? X é igual a 2 que multiplica cosseno de 0,4πt vezes cosseno A, cosseno B. Quem é o cosseno B? Cosseno de π sobre 6. Se é mais, troca por menos, olha lá, ó. Seno A e seno B. 0,4πt que multiplica seno de π sobre 6. Ok? Então abrimos no arco da soma do cosseno. Então se é mais, troca por menos. Fica x igual a 2 cosseno de 0,4πt que multiplica cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 0,4πt que multiplica seno de π sobre 6. Quem é π sobre 6? 30 graus. Na tabelinha da musiquinha também é meio, ok? Mais uma vez nós temos raiz de 3 sobre 2, é raiz de 3 vezes meio. E aqui eu tenho meio. Vamos colocar em evidência. Na fatoração você aprendeu. 2 que multiplica meio, ok? Cosseno de 0,4πt menos, vamos arrumar aqui, ó, no colchete para ficar bonitinho, menos seno de 0,4πt, ok? E você colocou esse camarada em evidência. Corta 2 com 2, então toda essa expressão é apenas cosseno de 0,4π sobre t menos seno de 0,4π sobre t. Raiz 3. Ok? Cadê o... Ah, faltou o raiz de 3, né? Daqui, ó. Isso, muito obrigado. Na verdade, Gaiola, a gente coloca isso aqui para ver se o aluno está esperto, para ver se ele está conseguindo se ligar. Tá certo? Isso então mesmo. A raiz de 3 voltou novamente e é exatamente a sentença no qual ele mostrou. Bacana, então. A primeira sentença é verdade. Certo? Mas é isso aí mesmo, galera. Às vezes fica aí, eu tava ali do ladinho, só dando um sinalzinho pro Regis ali, ele olhou tal, mas a gente deixa às vezes passar só para ver se o aluno estava ligado. Mas nesse caso eu estava ligado, ele percebeu. Tá? Vamos lá, galera. A afirmativa 02, então. A afirmativa 2, ele diz o seguinte: o período do movimento é 2π, 2 sobre π segundos. Galera, para encontrar o período, tranquilo, né? Você sabe, você tem a pulsação. Tudo bem? A pulsação nós conhecemos. Vamos lá no quadro para fechar? Então, ó, vamos fazer aqui no cantinho, que é bem suave, bem tranquilo. Ó. Ele quer o período. Nós sabemos que a pulsação ou frequência angular é 2π sobre o período, perfeito? E aí você tem que a pulsação, ó, aqui, ó, é 0,4π. Então, se você colocar aqui, fica 0,4π igual a 2π sobre o período. Então, fazendo essa continha, ó, o π com π simplificamos, você joga o período para cá, o 0,4 para lá. Então, você tem período igual a 2 dividido por 0,4. 2 dividido por 0,4 é 20 por 4. 20 por 4, 5. Então, o período é de 5 segundos. Então, é o tempo para uma oscilação completa, beleza? Então, a alternativa ela está dizendo que é 2 sobre π. Então, a alternativa falsa, né, galera? Então, a 02, incorreta.
0,4. O primeiro instante t, galera, ó, t em que x de t é igual a 2 centímetros é 55 sobre 12 segundos. Galera, nós vamos fazer o seguinte, ó, voltando lá, nós temos a função x, que ele deu, e ele quer saber o intervalo, ou melhor, o instante em que a posição dele é de 2 centímetros. Então nós sabemos que x é igual a 2 cosseno de 0,4 π t, só copiando a função ali, galera, mais π sobre 6, não é isso? Então ele quer saber o tempo em que o x vale 2. Enfiamos 2 aqui. A unidade ele falou que centímetro, então não precisamos mexer com unidade nenhuma. Então coloca aí, ó, x igual a 2 cosseno de 0,4 π t mais π sobre 6. O 2 passa para cá dividindo, ou simplifica o 2 com 2, isso vai dar 1, ok? Que é igual a cosseno de 0,4 π t mais π sobre 6. Tudo bem? Galera, aqui, daqui para frente é com o Regis, mas antes de o Regis entrar na parada aí, só uma observação importante aqui, moçada. Ó, nós sabemos que a fase inicial, o ângulo inicial é π sobre 6. Então esse ângulo inicial vale 30 graus. Se vale 30 graus, lembra que se a gente pensar no ciclo, na trajetória circular, no movimento circular, se a gente projetar, olha lá, projetando, amplitude positiva, 0, amplitude negativa, perfeito? Então o movimento começou em 30 graus. Se o movimento começou em 30 graus, o cara está aqui, ó, girando nesse sentido, beleza? Ele está com uma velocidade v. Então a sombra dele está lá embaixo, ó, tudo bem? Então o movimento começou aqui, perfeito? Então significa que ele já saiu do zero, ele não está no zero, tá? Então você tem que o cosseno de todo esse cara aqui tem que dar 1. Para ele dar 1, tem que ser pelo 2π. Isso. Tá certo? Boa dica, Gaiola, porque muitos alunos confundem que o intervalo do ciclo trigonométrico vai apenas do intervalo fechado de 0 a aberto em 2π, porque eles são côngruos. Negativo, nesse caso, como ele informou, o movimento continua, ok? Então, quem é o cosseno? Vamos tampar esse cara. Quem é o cosseno? Lembrando que não pode ser 0, porque o ponto de partida é 30 graus, cujo valor dele é 1. No círculo trigonométrico não tem outra saída. Ele tem que sair daqui, ó. Só que o seu ponto de partida era daqui, você vai ter que dar uma volta para chegar até aqui. Então, eu sei que esse cara tem que ser igual, olha lá, ó, 0,4π sobre t mais π sobre 6, você tem que igualá-lo a 2π, pois cosseno de 2π é 1. Bacana? E aí nós vamos chegar nesse t que nós queremos aí. 0,4πt igual 2π menos π sobre 6. Gaiola, eu tenho uma brincadeirinha que eu chamo de supletivo, olha que legal. Aqueles alunos que gostam, ou às vezes têm medo de ficar trabalhando com mínimo múltiplo comum, olha o lance no supletivo, a brincadeira do supletivo. Não é o 6 que está te incomodando? Joga um 6 aqui, ó. Legal? E agora, como você jogou esse 6, você joga ele multiplicando aqui também. Vou jogar ele aqui, ó. Joga ele multiplicando também. Então agora você não precisa mais tirar o MMC. Você tem 12π sobre 6 menos 1π sobre 6. Agora você tem 11. Olha que legal. Certo? Pegou a dica? Então você tem, vamos vir para cá, para facilitar, 0,4π t igual 11π sobre 6. Tranquilo? Quem é esse camaradinho, esse 0,4? Ele é 4 décimos. Se ele é 4 décimos, é a mesma coisa de ser 2 quintos, certo? 4 décimos, 2 quintos. Então o 5 passa multiplicando, o 5 passa multiplicando o 11π, ok? E como é 2 quintos, o 2 passa dividindo. 2 que multiplica o 6 e o π. Automaticamente esse vai para a roça, esse também, 55 sobre 12. Opa, parece que eu vi isso hoje. 55 sobre 12, que é o t em segundos, é exatamente a afirmativa que ele nos deu na sentença. Então essa afirmativa é
verdadeira. Bacana? Diga lá, Gaiola, 0,8. 0,8. Vamos lá, moçada. 0,8. A amplitude do movimento é 2 centímetros. Galera, fácil, né? Então, se a gente simplesmente olhar na função, ó. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, lembra que esse cara aqui é amplitude, ó. Tudo bem? Então, a amplitude, ele falou que vale 2 centímetros. Correta a 0,8. Perfeito? Verdade. 16. No intervalo de tempo entre 0 e 6, o corpo passa somente 2 vezes pela posição x igual a 0. Galerinha, aí nós temos que brincar um pouquinho lá no quadro. Ele está falando que o intervalo de tempo de 6 segundos. Nós sabemos que o período vale 5, tudo bem? Em 6 segundos. Vamos brincar com isso aqui, ó. Tudo bem? Vamos brincar aqui, tá? Ele começou o movimento aqui, tudo bem? Então, no período de 5 segundos, ele tem que estar ali de novo. Então, significa que, para ele passar pelo 0, ó, ele vai ter que passar por esses 2 pontinhos, por esse pontinho aqui. Então, pensa na sombra. Olha lá, você tem uma fonte de luz aqui, jogando luz para baixo, ok? Minha mão esquerda agora representa o objeto e a direita é a sombra, ó. A sombra está lá. Então, vamos lá. Esse objeto no movimento circular está vindo, olha lá no movimento circular. Ó, a sombra passou a primeira vez pelo 0. Veio, amplitude negativa e foi. Opa, passou a segunda vez pelo 0. Foi até a amplitude positiva e voltou. Isso deu 5 segundos. Tudo bem? Então significa que em 5 segundos ele passou 2 vezes. Perfeito? Mas ele falou em 6. Galera, agora vamos fugir desse negócio aí. Vamos pensar no movimento circular agora. Agora esqueça o MHS. Você sabe que para ele passar a terceira vez, ele tem que passar por aqui, ó. Ele tem que chegar aqui. E nós sabemos que ele tem 1 segundo sobrando aí. Ele tem 1 segundo para chegar ali. Então o que a gente faz? Nós sabemos que esse ângulo aqui vale 60 graus. 60 graus, π sobre 3. 60 graus. Nós vamos encontrar o tempo que ele gasta para percorrer 60 graus. Se o tempo que ele gastar aqui for menor que 1 segundo, então ele vai passar 3 vezes. Por exemplo, gastou 0,8 segundos. Pô, mas tem 1 sobrando. Então ele vai passar 3 vezes. Ah, ele gastou 1,2 segundos. Então ele não vai chegar. Então ele vai passar apenas 2 vezes. Então o que a gente faz? Nós temos a velocidade angular, que no MHS é a pulsação. Então o que a gente faz? Vamos ali no cantinho, ó. Vamos encontrar o tempo para 60 graus. Então o tempo para 60 graus, que equivale a π sobre 3 radianos. Tudo bem? Nós sabemos que velocidade angular, lá do movimento circular, é ângulo dividido pelo tempo. A velocidade angular é a nossa pulsação, que é a nossa frequência angular, que ele falou que é 0,4π. Então, a pulsação, 0,4π, o ângulo, π sobre 3, dividido pelo tempo. O que dá para a gente fazer? Π com π já era, tudo bem? Então, você vai ficar com 0,4, que é igual a 1 sobre 3 vezes o intervalo de tempo. Mantém o de cima, multiplica pelo inverso de baixo. Tranquilo? Joga esse tempo para cá, o 0,4 para lá. Então, esse intervalo de tempo vai dar 3 vezes 0,4, 1,2 segundos. Galera, então esse intervalo de tempo aqui, esse tempo, 1 sobre 1,2, é menor que 1 segundo. Então, se a gente voltar na figura ali, nós vamos perceber o seguinte. Ele tem 1 segundo sobrando. Beleza? Só que para sair daqui e chegar aqui, ele precisa de um tempo menor que 1. Então, ele vai passar 3 vezes pelo 0. Sacou a ideia, não? Então, ele fala que entre 0 e 6 segundos, o corpo passa somente 2 vezes. Mentira! Ele passa a mentira. 3 vezes. E aí, só pegando a sua deixa, aproveitando que você comentou, dá uma olhada na matemática através do gráfico da função cosseno. Então, eu vou pegar um período em algum local, certo? Eu nem preciso falar que é sobre a origem do eixo. Então, eu vou pegar aqui um período que vai contar de 0, ou seja, o intervalo de 0 a 6. Você conhecendo a função cosseno, o cossenoide ele vai fazer o seguinte, imagine que aqui é a raiz. Se aqui é a raiz, ele vai tocar o eixo X aqui, ó. Se liga, tocou aqui
E quando ele tocar aqui novamente, você tem um período. Então, daqui até aqui é 5. Olha quantas vezes ele tocou na origem. Quantas vezes foi nula? 3 vezes. Então, bateu o olho no gráfico, você também consegue perceber que em 6 segundos ele vai tocar 3 vezes, ok? E esse cara vai passar para lá. Então, a sentença é? Correta. Certo? Opa, a sentença é incorreta, desculpa, incorreta, que ele disse 2 vezes. É para empatar, falso. Porque na outra a gente deixou a 16 como falso, depois consertamos, agora ficou legal. Certinho? Gaiola, dá a dica final para a galera, então? Galerinha, então tem que tomar muito cuidado com as funções que eles fornecem lá, tá? Então dá para você resolver tanto pela física quanto pela matemática. E detalhe, aqui as questões estão demorando um pouquinho mais porque nós estamos explicando passo a passo, o ponto de vista matemático, o ponto de vista física. Lá no vestibular, claro, vai sair um pouquinho mais rápido, que você é esperto, você está ligado na parada, está ligado nas dicas da Sala do Saber, você vai mandar muito bem, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Que legal! Isso aí, galera. Vamos lá para mais uma questãozinha de MHS, junto com o professor Regis. Vai lá. Exercício 3. Um bloco de massa M kg está sobre uma superfície horizontal e conectado a uma mola com constante elástica K newtons por metro. A outra extremidade da mola está conectada a um suporte vertical que a mantém na posição horizontal. Após ser deslocado uma distância B metros, galera, deslocado de uma distância B metros. Então isso é a deformação da mola. A deformação da mola é a amplitude do movimento desse cara, beleza? De sua posição de equilíbrio, o bloco é solto iniciando o movimento harmônico simples. Desprezando os atritos, assinale que for correto. Então, galera, o que acontece? Vamos olhar na nossa figura ali, que eu montei uma figurinha ali para a gente ganhar tempo. Então, nós temos aqui o corpo está na posição de equilíbrio, ele está quietinho, a molinha ali, parado, tudo bem? Aí nós sabemos que força elástica, como que a gente calcula força elástica? É dado por Kx, tudo bem? Então, ele está na posição de equilíbrio, deformação 0. Então, aqui a força elástica é igual a 0. Quando você deforma a mola de uma distância, uma deformação B. Então, esse B, quando a gente solta, esse cara vai ficar oscilando. Então, esse B é a nossa amplitude, é a amplitude do movimento. Aqui uma amplitude positiva e uma amplitude negativa. Consideramos a origem aqui, a direita da origem é positivo, a esquerda é negativa. Mas quando você deforma a mola, aparece uma força elástica tendendo a levá-lo para a posição de equilíbrio, tudo bem? Soltamos esse camarada aqui, ó. O que a gente solta, essa força, desprezando todo e qualquer atrito, vai aumentando a velocidade dele. Ele vai aumentando, 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 aumentando. Quando passar por aqui, a velocidade dele é máxima. Aí ele passa por esse ponto, ele começa a comprimir a mola. Quando ele vai comprimindo a mola, a força inverte o sentido e vai freando ele. Vai freando ele, parou, a força empurra para a direita, ele aumenta a velocidade e depois diminui. Então o que acontece? Com a velocidade desse camarada. Nos extremos eu tenho velocidade 0, e na posição de equilíbrio eu tenho velocidade máxima desse camarada. Tudo bem? Então aqui ele para, ele aumenta a velocidade, diminui, aumenta e diminui. Tudo bem? Mas galera, como o sistema não existe atrito nenhum, então a energia mecânica tem que permanecer constante. E aí nós sabemos que nesse caso nós vamos ter o quê? Energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. E vamos pegar um outro giz aqui rapidinho, e vamos ter energia potencial elástica, que é um Kx ao quadrado sobre 2. Então lembra que para existir energia cinética, tem que ter velocidade. Para existir a potencial elástica, tem que existir deformação, tudo bem? Então, a energia mecânica é sempre constante. Então, se a energia mecânica aqui vale, sei lá, 50 joules, aqui tem que valer 50, aqui tem que valer 50. Só que aqui ele tem 50 do quê? Opa, ele está parado. Só que a deformação é máxima. Então, aqui ele vai ter 50 de potencial. Aqui ele tem 50 de cinética, ali 50 de potencial. Significa que aqui nós temos energia cinética 0, aqui
energia cinética máxima e ali energia cinética zero. Aqui, deformação máxima, energia potencial, ela é máxima, deformação zero, energia potencial zero, compressão ou deformação máxima, energia potencial também máxima. Então é sempre uma transformação. Energia potencial aqui é transformada em cinética lá, que é transformada em potencial lá. Tudo bem? Aí lembra que maior deformação, maior a força elástica, diretamente proporcional, que o Regis vai discutir com vocês na sequência. Tudo bem? Então, esse é o sistema massa-mola, um sistema que está oscilando no movimento harmônico simples, ok? Lembrando também que a única força que acelera esse cara é a força elástica. E a força que acelera o camarada é a força resultante. E força resultante é massa vezes aceleração. A massa do cara não muda. Significa que onde a força resultante for máxima, a aceleração também vai ser máxima. E qual é a força que atua? É a força elástica. Onde a deformação for máxima, força elástica máxima, ela é a resultante. Então a aceleração é máxima. Então aqui nós temos a aceleração em módulo máxima, aqui a aceleração zero, aqui a aceleração em módulo máxima também, ok? Então, ó, tome cuidado. Nos extremos, velocidade zero e aceleração máxima. Na posição de equilíbrio, velocidade máxima e aceleração zero. Tomem cuidado com isso, ok? Primeira afirmativa. 0, 1. Vai lá. Nós temos lá. A amplitude da oscilação é 2B metros. Ele está afirmando que a amplitude é 2B metros. Gaiola. Não tem como errar uma dessa. A amplitude é apenas o B, né, galera? Fique esperto com isso aí, tá? Essa de grátis, tudo bem? Então, opa! Não, é falso. Falso. Beleza. Só para ver se eles estão espertos. Bacana? Vamos para a sentença 02. Então, ficou. O Gaiola já tinha frisado, ó, que essa distância B metros já era a amplitude. 02. A aceleração do bloco é constante? Bom, se for constante, vai dar uma expressão apenas com um valor constante, ok? Um número. Agora, se tiver em função de algo que não seja constante, brother, não vai ser. Vamos lá, Gaiola. Galera, aqui na explicação que nós vimos ali no quadro, no esquema, você já percebeu que a aceleração não pode ser constante. Mas, vamos supor que na hora do vestibular você não lembra disso. Tá? Então é só lembrar que aqui é máxima, zero e máxima. Tudo bem? Mas lembra também que a aceleração ela é calculada desse jeito aqui, galera. Ó, a formulinha para aceleração no MHS é menos ômega quadrado amplitude cosseno de ômega t mais a fase inicial. Ó. Tudo bem? Aí você lembra que isso aqui é constante, a amplitude não muda, isso aqui é constante, isso aqui também não muda, ok? Para um determinado movimento. Então aqui a amplitude, ou melhor, a aceleração, vai depender de alguma coisa que o professor Regis comenta com vocês aí. Apareceu esse camaradinha, é porque se você for expressar através do gráfico, o cossenoide já vai chegar em ação. Certo? Igual você tá na baladinha lá, né, galera? Tá dançando aqui, ó. Esse é o cossenoide. Se ele está oscilando, brother, não é constante. Tudo bem? Então o giro em torno desse camaradinha depende dele, em função de. Ele não é constante. Certo? Então, mais uma para conta. Mais uma afirmativa falsa. Falsa. Ok? Vamos para 04. Sentença 04. A função horária que descreve a posição do bloco é quadrática? Será? Galera, ó, a função que descreve a posição é a função x igual a amplitude cosseno de ômega t mais a fase inicial. Ele está falando que isso aí é quadrático. Nunca na vida.
Mais uma vez, o cossenoide vai aparecer em ação aí, ó, da baladinha, certo? Então, não é uma função quadrática. Seria se esse camaradinha aqui estivesse sendo multiplicado por algum coeficiente e ele estivesse ao quadrado. É ele o cara que nós estamos trabalhando. Bacana? Então, não é função quadrática. Nesse caso, a sentença também é incorreta. Falsa, ok? Vamos tacar um Fzinho aqui, ó. 08. No instante em que o bloco atinge seu deslocamento máximo em relação à sua posição de equilíbrio, sua velocidade é nula. Onde que o deslocamento é máximo? Galera, vamos aqui, já brincamos bastante ali no quadro. Tem a posição de equilíbrio, onde que o deslocamento é máximo? Lá na compressão máxima, ou na amplitude, ou melhor, na deformação máxima. Na deformação máxima, ou compressão máxima, velocidade zero. Então, zero, máxima e zero. Ele fica oscilando ali. Então ele fala, ó, no instante em que o bloco atinge seu deslocamento máximo, a velocidade é nula, certa alternativa. Correta, a 08. Perfeito? 16. A força que a mola exerce sobre o bloco é diretamente proporcional ao deslocamento do bloco em relação à posição de equilíbrio. Galera, vamos fazer aqui também, ó. A força é a força elástica, que é Kx. Kx, olha lá, o K é uma constante, aqui você tem a força, o X é a deformação, que vai ser o deslocamento. Isso é diretamente proporcional, professor? A dica da matemática é, se você analisa quem você vai mexer, tá certo? Esse cara, se você aumenta esse camaradinha, o que acontece com a força? Automaticamente também aumenta. A dica na matemática é setas para a mesma direção, diretamente proporcional. Caso fosse ao contrário, inversamente. Então, é diretamente proporcional. Então, a afirmativa 16 também está correta. Perfeito? Certo? E aí, a nossa somatória deu 24. Tá falhando aqui, ó. 24, beleza. Perfeito. Certinho, Gaiola? Show. Valeu, galera.